salve a grande nação rubro-negra ligados aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com notícias do mais querido do mundo, do Mengão, Flamengo e Goiás. Vamos ver o local, horário, provável escalação e transmissão. Galera, então a vitória fora de casa no Clássico diante do Vasco comprovou que o nosso Mengão vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou a equipe do Mengão à terceira colocação e está a apenas 3 pontos do Atlético Mineiro, líder do torneio. Portanto, então, o triunfo sobre o rival foi o terceiro seguido pelo Brasileirão. Agora a equipe de Dome soma 27 pontos na terceira colocação. Do outro lado, o Goiás é o oposto, com 3 derrotas consecutivas, a mais recente por 3-0 para o Atlético Mineiro. A equipe figura na zona de rebaixamento na última colocação, com 9 pontos ganhos. A seleção uruguaia confirmou, neste domingo, a lesão de Arrascaeta, que foi descartado do jogo contra o Equador na próxima terça-feira, pela segunda rodada das eliminatórias sul-americana para a Copa de 2022. Com isso, o camisa 14 deve desfalcar o Flamengo no mínimo em 2 rodadas do Brasileirão e pela última rodada da fase de grupos da Libertadores no próximo dia 21. Essencial na bola parada e ainda em busca do protagonismo de outrora, Diego também não poderá emendar a terceira partida seguida entre os titulares. O capitão do Mengão está suspenso por tomar o terceiro cartão amarelo. O Mateuzinho deve manter a posição na lateral direita, já que Isla se encontra na seleção chilena. Dessa forma, Isla se soma a Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta, que estão a serviços do Brasil e Uruguai. Também pelas eliminatórias, Gabigol e Diego Alves ainda seguem fora, se recuperando de lesão. No time visitante, Kevin Quevedo está com o pé quebrado. Henrique Almeida faz tratamento no tendão. Lucão, Vitor Andrade, Mike e Sandro estão no departamento médico por problemas musculares. Fazendo a ficha técnica, Flamengo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, que será disputado no Maracanã no dia 13 de outubro de 2020, horário às 18 horas, horário de Brasília, com a arbitragem de Paulo Roberto Alves Júnior, Rafael Trombeta, Vitor Hugo Imazu e Paulo Renato Moreira, com transmissão do Premier. Então a provável escalação do Flamengo é com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Natan ou Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio-campo com Thiago Maia e Arão, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Pedro. Ou talvez entre ali o nosso possante Pedro Rocha, né, que também está sujeito a jogar, ou PP. Já veremos a seguir. O provável Goiás com Tadeu, Pintado ou Edilson, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson, M. Bressa, Shailon, Breno e Gilberto, Vinícius e Rafael Moura. Então é isso aí, galera. Agora fazendo uma pequena análise tática desse jogo, né? Nos 2 últimos jogos, com Arrascaeta e Everton Ribeiro já ausentes, o Dome optou por escalar uma equipe com William Arão, Thiago Maia e Diego no meio. No ataque, Bruno Henrique e Gerson, que não é de velocidade, foram posicionados nos extremos, enquanto Pedro esteve na referência. Bem, caso o catalão opte por não retornar com Gerson à função central e o mantenha posicionado no flanco direito, PP, meia de origem, e o próximo na hierarquia do elenco pode ser uma alternativa para a vaga aberta no meio. Então a cria do Ninho do Urubu, o jovem de 22 anos, entrou no penúltimo jogo do Flamengo diante do Sport, já na reta final do jogo. Na ocasião, quem saiu foi Gerson. Já a hipótese de iniciar o próximo jogo com 2 extremos mais agudos, de velocidade, diferente do que vinha ocorrendo nos últimos confrontos, deve fazer com que Dome escale Michael, Vitinho ou até Pedro Rocha, poupado recentemente. Essas 3 opções surgem como as mais prováveis para que um dos pontas atue junto a Bruno Henrique,
e Pedro no ataque, puxando então o Gerson para o meio-campo para armar as jogadas. Ficaria mais interessante, né? E o que Domi já disse sobre isso? Domenech, porém, já foi questionado a respeito do cenário atual. Baixa dos 3 meias. No entanto, o técnico preferiu não revelar a resolução do mistério e, enfático, disparou contra o calendário. São 5 jogos para o Flamengo em 12 dias, por exemplo. É uma loucura, né, galera? É muito difícil porque vamos ter 5 jogos em 12 dias. Já sabíamos que isso podia acontecer, mas vamos procurar fazer o melhor time para o próximo jogo. E não é importante só para o próximo jogo, porque depois de 2 dias vamos jogar de novo. Isso é uma autêntica loucura, autêntica loucura. Ninguém pode jogar bem 2 vezes em 48 horas. A aguardar a equipe que Domi mandará a campo nesta terça no Maracanã, que também pode vir repleta de surpresas, justamente pela dura sequência. Na quinta-feira, no mesmo palco, o Flamengo receberá o Red Bull Bragantino, mas com as voltas confirmadas de Diego e Everton Ribeiro. E o catalão agradece com certeza, né? E quem poderá fazer a diferença neste jogo é Bruno Henrique, que voltou a jogar como 2019, né? Um pouquinho abaixo, mas com gol decisivo em São Januário, que foi o 6º contra o Vasco e o 13º em clássicos pelo clube. Atacante se tornou o 3º maior artilheiro rubro-negro no século XXI e supre a ausência de Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então, o artilheiro, o torcedor do Flamengo estava preocupado com o que estava acontecendo com o nosso Bruno Henrique durante a pandemia, e as atuações discretas chamavam a atenção. Mas o verbo agora é utilizado como no passado. O camisa 27 ativou o modo de 2019 e chamou para si o protagonismo na série de 4 vitórias consecutivas da equipe. E o gol decisivo diante do Vasco, sua última preferida, serviu para reafirmar a volta por cima de um dos principais jogadores do elenco do Mengão. Então, ao deixar Fernando Miguel para trás e garantir a vitória por 2-1 em São Januário, o nosso BH, o Bruno Henrique, marcou pela 6ª vez sobre os vascaínos. A lista tem gol na casa do rival, em final de estadual, em Brasília, e no famoso clássico onde deu a entrevista de outro patamar. Quem não se lembra disso, né? Então, os gols de Bruno Henrique em clássicos foram 6 contra o Vasco, 4 no Fluminense, 3 no Botafogo, total de 13 gols. No total são 13 gols diante dos rivais cariocas. Fez ainda 4 no Fluminense e 3 sobre o Botafogo. Não à toa, a torcida já o batizou faz tempo de Mister Clássicos. Então, os gols no jogo de sábado colocou Bruno Henrique no pódio dos... o gol, né, que aconteceu no sábado, colocou o Bruno Henrique no pódio dos artilheiros do Flamengo no século XXI. São 47 gols pelo clube, mesmo número de Ubina, Léo Moura e Wagner Love. Atrás somente de Renato Abreu, com 73 gols, e Gabigol, com 59. Desde que se recuperou, Bruno Henrique disputou 4 jogos e o Flamengo venceu todos, contra o Del Valle, Atlético Paranaense, Sport e Vasco. O atacante foi decisivo com 4 gols e 2 assistências. Então, sem Gabriel lesionado e com Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Bruno é o único do quarteto fantástico do Flamengo à disposição de Domi e tem sido suficiente. Terça-feira, o camisa 27 entra em campo contra um ex-clube para dar sequência ao bom momento. O adversário será o Goiás. E vamos ver o que vai dar, né? Agora vamos dar uma passada pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os resultados, os próximos jogos e a classificação. Tivemos sábado Vasco da Gama 1, Flamengo 2. Curitiba 0, Fortaleza 0. Palmeiras 0, São Paulo 2. Atlético Mineiro 3, Goiás 0. Fluminense 1, Bahia 0. Santos 2, Grêmio 1. Sport de Recife 1, Botafogo 2. Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. Ceará 2, Corinthians 1. Internacional 2, Atlético Paranaense 1. E daí nós teremos os seguintes confrontos. Flamengo e Goiás, amanhã, dia 13/10, às 18 horas, no Maracanã. Já na 16ª rodada, teremos quarta-feira, dia 14/10, Palmeiras e Coritiba, às 18 horas. Grêmio e Botafogo, às 19h15.
Santos e Atlético Goianiense, às 20h30. Atlético Paranaense e Corinthians, às 21h30. Atlético Mineiro e Fluminense, às 21h30. Sport de Recife Internacional, às 21h30. E já na quinta-feira teremos Flamengo e Bragantino, às 20 horas. Goiás e Bahia, sexta-feira, às 20 horas. E no sábado teremos Coritiba e Santos, às 17 horas. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, às 19 horas. Fluminense e Ceará, às 19 horas. E São Paulo e Grêmio, às 21 horas. Já no domingo teremos Corinthians e Flamengo, às 16 horas. Internacional e Vasco da Gama, às 18h15. Bragantino e Sport de Recife, às 18h30, já no domingo também. E Fortaleza e Palmeiras, às 20h30. Bahia e Atlético Mineiro, já na segunda que vem, às 20h30. E Botafogo e Goiás, encerrando às 20 horas. E a classificação está da seguinte forma. Atlético Mineiro em primeiro com 30 pontos em 14 partidas. Internacional com 28. Flamengo 27. São Paulo 26. Fluminense 24. Santos 24. Palmeiras 22. Fortaleza 21. Sport 20 pontos. Vasco da Gama 18. Ceará 18. Atlético Goianiense 18. Botafogo 18. Grêmio 17. Atlético Paranaense 15. Bahia 15. E na zona de rebaixamento temos o Corinthians com 15, Curitiba com 13, Bragantino com 12 e Goiás com 9 pontos. É isso aí, galera. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias. Um forte abraço a todos e até a próxima!